Pessoal, continuando, eu já trouxe a planta um pouquinho mais adiantada aqui para poder mostrar para vocês, tá? Então, a gente viu naquela segunda parte da aula o comando line, para o desenvolvimento de linhas, o offset, que corresponde ao deslocamento de uma linha, né? Uma cópia dela a uma determinada distância. Nós vimos também o comando extend, que a gente estende uma linha, tá? E aí, para a gente finalizar, eu vou ensinar o comando trim para vocês, tá? Que é um comando bastante utilizado para a gente poder fazer projetos e para a gente ter pelo menos o corpo da nossa casa em uma configuração básica de layers, beleza? Bom, aqui eu já estou com ela bem adiantada, mas eu quero mostrar para vocês esse detalhe aqui, ó. Quando a gente tem essa condição, que aqui é uma parede, então eu não preciso deixar essas linhas juntinhas. Claro que o processo mais simples, né, se eu não sei os comandos, seria fazer esse processo de arrastar, certo? Mas não é isso que a gente vai fazer no projeto. A gente vai usar o comando trim. Ele corta pontas das linhas, tá? Então, a gente digita TR, 2 Enter bem rapidinho. Tá? Tem que ser de 2 Enter bem rapidinho. Aí, quando eu clicar aqui, ó, a gente consegue cortar essa linha. Acho que não ligou. TR, 2 Enter, ó, a gente passa o mouse aqui, ó, e aí a gente consegue aparar essas linhas, tá? Então, a gente usa o comando trim. Então, em todos aqueles locais que a gente tiver a linha que ela tá cruzando, ó, por exemplo, aqui, a gente digita trim, e a gente vem e corta ela. Sempre o trim bem rapidinho, tá? Os dois Enter, ó, e a gente corta. E a gente faz todos esses cantinhos ficarem bonitinhos, tá? Uma coisa que eu quero que vocês façam, né, é deixar essa planta toda delimitada pelas suas paredes, tá? Não é para desenhar porta, não é para desenhar janela, é só essa delimitação principal que a gente precisa para a gente depois inserir os demais elementos. Aqui onde a gente tiver uma porta, sempre o lado da abertura, vocês vão perceber que a gente tem esse pedacinho aqui, que é chamado de boneca, tá? Esse pedacinho, a gente sempre usa aqui mais ou menos em torno de pelo menos 5 centímetros. Então, como que eu vou proceder nesse caso? Ó, eu desenharia um pedacinho de linha aqui, tá? Então, eu vou desenhar um pedacinho de linha. E esse pedacinho de linha, eu vou fazer um offset. Ó, Enter, ponto, 0,5. E a gente faz o pedacinho, tá? Do offset aqui. Aqui ficou só 5 centímetros, tá? Como eu falei, a gente pode usar 5, pode usar 10. Vamos só ver como está o tamanho aqui. Acho que deve estar com 10. 10 centímetros. Então, a gente vai fazer um offset de ponto 10, né? Então, a gente faz essa boneca da porta, tá? E essa linha anterior a gente pode apagar. Agora, para fazer essa abertura da porta, o que a gente faz? A gente dá a distância, um offset com a distância. As portas, em geral, a gente vai usar 80 centímetros, né? 0,8 metros. Somente a porta do banheiro que vocês vão usar 0,7, tá? 70 centímetros para a porta do banheiro. Então, a gente vai vir aqui com o offset de 0,8. Nessa linha mesmo, eu vou fazer um offset, ó. E aí, eu vou cortar isso daqui. Então, eu venho com o trim, 2 Enter rapidinho, e a gente já para e tá feita a abertura. Então, vocês vão fazer isso para os demais locais, tá? Então, ó, nesses locais aqui, sempre a boneca da porta, comecem a fazer ela pelo lado da abertura, pelo lado que a porta está fixada, tá? Que esse lado aqui onde ela vai fechar é sempre o restante, é o que sobrar, tá? Então, a gente pega de referência a parte onde a porta está fixada e conta ali os 10 centímetros. Pode ser que do outro lado sobre mais, sobre menos, tá? Mas a gente pega de referência sempre esse lado. Então, hoje, pessoal, na nossa primeira aula, a gente viu alguns comandos básicos principais que a gente basicamente desenhou quase que toda a planta na totalidade, né? O contorno principal. Percebam que a gente desenhou aqui somente as paredes, né? Eu pedi para não desenhar nada mais. Por quê? Porque toda vez que a gente for desenhando um elemento, eu comentei com vocês que a gente tem as chamadas layers, né? Que é uma configuração que a gente faz com as propriedades de uma linha. Então, cada vez que a gente for desenhando alguma coisa, a gente vai criando uma nova layer referente àquele respectivo elemento, tá? Então, essa layer aqui, a gente desenhou tudo na layer 0. Só que a layer 0 é uma layer do programa. É interessante que a gente crie as layers com os seus respectivos nomes. Então, aqui é tudo parede. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma layer de parede. Então, a gente vai vir aqui em Layer Propriedades. Ou a gente pode esperar ele abrir, né?
Aqui já tem algumas criadas, tá? Mas eu vou criar uma nova para vocês. Então, a gente vai vir exatamente aqui, ó, nesse símbolo, que ele é New Layer, e a gente vai criar uma nova layer, tá? Então, eu vou colocar o nome aqui, ó, Paredes, tá? Então, essa layer eu vou dar o nome de Paredes. Aqui a gente escolhe se ela quer ficar ligada ou desligada, mas é óbvio que ela tem que estar ligada, né? Senão a gente não enxerga. Vocês escolhem uma cor, então, por exemplo, eu vou escolher o azul cian, né? Que é o azul clarinho. Eu sempre recomendo, de preferência, que vocês peguem essas cores primárias, tá? Que são essas primeiras cores que aparecem aqui. Que isso vai facilitar bastante o procedimento de vocês. É claro que vocês podem usar outras cores aqui, mas toda vez que começar a fazer esse processo de criação, peguem as cores primárias, ó, aquela 1, 2, 3, até o número 9, tá? Que elas estão vendo que essas aqui, ó, 250, 251. Então, essas cores, elas são as que variam de 1 até 9. Então, ela tem uma numeração mais fácil da gente lembrar, tá? Que isso vai auxiliar principalmente lá na parte de configuração de layers, tá? Então, eu escolhi azul cian. Aqui a gente não precisa, a gente pode deixar o tipo de linha, uma linha contínua, né, que é o default. E não preciso configurar agora a questão da espessura, mas é importante que ela tenha a layer de parede e a sua respectiva cor, né? E seja uma linha contínua. Vou fechar essa layer de parede que foi criada. Só que aqui está tudo branco, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu desenho, tá? E eu vou colocar aqui em layer de parede. E aí tudo já está configurado. Só que toda vez que vocês fizerem isso, façam um outro procedimento também, ó. A partir do momento que eu selecionei aqui, confiram se está escrito by layer aqui na frente, tá? É importante que isso esteja alinhado, porque senão ele pode atrapalhar na cor da sua layer, beleza? Então, pessoal, eu deixei essa planta em anexo para vocês treinarem em casa. Então, para a próxima aula, nós vamos partir dessa planta aqui. Então, a partir dela, a gente vai fazer as portas, as janelas, e vamos começar a inserir os blocos, os demais elementos da nossa planta baixa, beleza? Então, eu deixei lá no material de apoio da nossa aula 1 essa planta em PDF, beleza? E a nossa aula de hoje, que é a aula 20, é a aula 1 do dia 20, referente ao dia 21, ela está em 3 partes, tá? A primeira parte, que é a visão geral do software, a segunda, que eu tive que parar por problemas técnicos, travou aqui meu mouse, e essa terceira parte aqui com as referências do que vocês precisam finalizar, beleza? Então, a gente conseguiu ver o que nessa aula de hoje? Linha, offset, extend, trim, e então, basicamente, assim, com esses comandos principais, né, configuração de layer, a gente já fez uma boa parte aí da nossa planta, beleza? Vejo vocês aí na próxima aula e tenham todos aí uma boa noite.